Alô galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando, seguindo aqui o papel de afastar aí interpretações erradas, né? Uma realização de gado, né? Com relação ao Vasco, alguém falar alguma coisa e o pessoal do Vasco aceitar como se fosse um mantra, né? Sigo aqui. Primeiro, torcedores do Flamengo não conseguem entender do que eu venho falando. Mesmo o Flamengo tendo jogado melhor que o Vasco pode reclamar de situações de arbitragem. Não é porque o Flamengo é melhor que o Vasco, vai subsistir, vai vencer o argumento errado de que o Vasco está usando muleta para reclamar de resultado da partida. Ao contrário, o Vasco não reclamou aqui que o Flamengo é pior, ganhou sem merecer e tal. Reclamou só um direito seu, né? E lá atrás o Vene Casagrande colocou uma situação aí, após a partida de ontem, mesmo roubado, mesmo tungado, o Flamengo venceu e tal. Aí eu disse, eles podem reclamar só porque são melhores? Ficou contraditório, ficou esquizofrênico isso aí, né? E agora o Felipe Luiz, na coletiva de ontem, após a vitória, diante do Fluminense, repetiu esse mantra errado. Não vou exigir do Felipe Luiz aqui uma intelecção alta, né? Um bom raciocínio. Uma coisa é falar algumas línguas, outra coisa é pensar no que se fala e afastar um argumento, né? Qual o argumento aqui? Ele disse que Vasco e Fluminense reclamaram da arbitragem para esconder resultados e para não aceitar a vitória do Flamengo. Nada disso. No caso do Vasco, que ontem ele falou Vasco e Fluminense, ele está errado. Porque, repiso aqui, o Flamengo, sendo melhor, não afasta o direito do Vasco reclamar do gol impedido e da questão da cotovelada no Bruno Henrique. Ponto. Que podia haver uma expulsão. Ponto. Não é aqui uma cortina de fumaça para esconder um péssimo futebol do Vasco, ao contrário. É uma cortina de fumaça quando alguém, torcida, depois um jornalista parcial e depois o técnico do Flamengo diz que o Vasco e o Fluminense não podem usar esse argumento porque o Flamengo é muito melhor e blá 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 e tal. Isso aí é uma besteira, é uma falácia, né? E seguindo aqui, vou usar o mesmo argumento que eu uso agora. O Flamengo vai jogar contra o Bayern de Munique, contra o City e contra o Real no Super Mundial. Como vão jogar o Fluminense também, Botafogo. E aí, quando o Flamengo em específico for jogar contra Bayern, City e Real, não pode reclamar? Não vai poder reclamar? Porque o City é melhor? O Flamengo vai esconder a derrota dele para o City, para o Bayern ou para o Real? Falando de arbitragem, caso venha acontecer algum problema de arbitragem, isso é uma besteira, não tem o menor sentido. Seguindo aqui, preparador físico não ficou no Vasco, preparador físico foi mandado embora pela 777, preparador físico ficou aguardando um tempo aí e depois foi para o Flamengo, salvo engano. Isso aqui não é mais importante isso. O importante agora é tirar esse preparador físico que está lá, tirar esse setor de preparação física todo que está lá e colocar um outro pessoal da preparação física, porque duas coisas não aconteceram. Ele não conseguiu deixar o grupo homogêneo, todo mundo com o mesmo gás, né? Isso é fácil, é um trabalho, isso é basilar para esses caras que trabalham com isso. E segundo, que o Vasco não consiga jogar dois tempos de maneira normal. O Vasco não vem jogando dois tempos de maneira tranquila, ele joga um e depois morre no segundo tempo. Isso é patético, fica aqui a reclamação, né? Sigo aqui falando que o Adson e o Estrela vão ajudar bastante. O Vasco não tem meias. Hoje você não pode contar nem com o Payet e nem com o Couto. Adson é um garoto, é um meia clássico, né? E o Adson, apesar de ser ponta, acharem que ele é ponta a ponta, ele é um ponta que faz bastante o meio por dentro. Então vai ajudar, podendo dar profundidade para o lateral direito, Paulo Henrique, e podendo dar lateral da profundidade, caso venha a jogar com ponta assim também, do lado esquerdo. É uma questão do Carille
arrumar o seu esquema aí, né? Escuta aqui todo dia, vejo aqui, leio, manda embora Carille, ele não tinha atacante e continua sem ter atacante. Nuno e Garré não são atacantes, deram Lloyd, esse peladeiro aí, né? Então não sei se é a única saída mandar o Carille embora. Você achar que ele está desatualizado, tá? Se você for pensar assim, todos estão desatualizados, né? Não é puxar o saco do Felipe Luiz, não, mas ele é muito bom, né? E já falei aqui outras vezes, você raramente vê alguém do Flamengo recebendo a bola marcado, né? Ele se desloca para a marcação, movimentação o tempo inteiro, e os técnicos não cobram isso, são jogadores estáticos, né? Então, se for pensar nisso aí, o Carille está desatualizado, como está o Mano, como está o Renato Gaúcho, e muitos outros aí, né? Como está o Cuca também, que não tem essa movimentação toda, então é pegar um pouco pesado dizer que todos estão desatualizados. O Felipe Luiz, que está um pouquinho acima, que trouxe a sua carga aí, a sua ambiência lá de fora, e brilhantemente está colocando o time do Flamengo para render o que tem que render, né? Que tem um scratch muito bom. Bom, David somente em agosto, eu falei isso aí, não adianta contar com o David agora. Então nós temos aí, voltando o Watson pela direita, né? Podendo jogar o Garré lá, que o técnico quer o Garré na direita, Na esquerda tem o tal do Nuno, que não é um ponta, tem o peladeiro Lloyd, e pode voltar o David aí, mas só em agosto. Então não esperar mais jogadores pela esquerda, como o David, que não vão chegar. E quem lembra da nomenclatura peladeiro vai lembrar. Não estou comparando ele com Mirandinha, que jogou no Corinthians, por exemplo. Pelo amor de Deus, Mirandinha foi um super campeão, mas era peladeiro, né? O Boi Brabo, acho que era isso, do São Paulo, né? Ganhou títulos, mas era peladeiro, né? E o Edilson também, cracaço de bola, o Edilson era um craque de bola. Não estou comparando o Edilson com ninguém, pelo amor de Deus, já falei. Não comparei o Lloyd nem com o Mirandinha do Corinthians, nem com o Boi Bravo do São Paulo, eu acho que é assim que se fala, e nem o Edilson. Edilson era um cracaço de bola, mas era um peladeiro. Só perguntar aos técnicos que treinaram ele na época, né? E para você ser um peladeiro, você tem que ser um cracaço de bola, para o técnico não exigir que você cumpra uma função. E não é o caso do Lloyd. O Edilson poderia não cumprir função, né? Porque era um cracaço de bola. Agora dizer que o Lloyd pode não cumprir função e é um peladeiro, eu duvido que ele dê a volta da função tática que tem que ter em um time, né? Como o Vasco, limitadíssimo, que todos têm que fazer mais de uma função. Seguindo aqui, voltando aqui, só para fechar essa história, né? O Vasco está no maior jejum de títulos da sua história. Melhor, minto. O Vasco é o time grande com o maior jejum de títulos entre os 12 grandes e tal, blá blá blá. Culpa da torcida idiotizada, né? Culpa da mídia que não cobra, dos youtubers que não cobram, e tá aí, né? Ninguém cobra mais nada. Veio o Nuno, veio o Garré, veio o Lloyd, tá todo mundo feliz. Os Lucas terríveis e ninguém reclama nada. Então é assim que o Vasco vai continuar mais 5, 10 anos sem ganhar nada, com jogadores dessa monta. Cogitou-se Max, agora está cogitando Fabinho, né? Está se cogitando Fabinho, se cogitou o Palácio. São jogadores medíocres que não vão levar o Vasco a lugar algum. Para fechar, Sul-Americana é prioridade do Vasco. Babaquice é essa? Quando que a Sul-Americana pode ser dita como prioridade? Tem que combinar com o Cruzeiro, com o Galo, com o Flu, com o Grêmio, com o Corinthians, com o Independente, com o Lanús e o próprio América de Cali. São times muito mais organizados, né? Já jogam juntos já há mais tempo e tem peças melhores. Como é que eu posso dizer que o Vasco pode botar como prioridade a Sul-Americana? A prioridade é ir o máximo possível na Sul-Americana e o máximo possível na Copa do Brasil para arrecadação, bilheteria e televisão. E o brasileiro manter-se aí na primeira parte da tabela ou no máximo aí entre 12º e 13º, para não ter muito susto, porque é o que prevalece aí hoje, é o que mostra esse time medíocre ou abaixo do medíocre que o Vasco tem hoje. E aí você vai colocar a culpa no Carille. É mais fácil, né? Manda o Carille embora, ele é fraco. Mas os jogadores também são fracos, né? São fracos os jogadores. Não seria culpa do Felipe, que indicou a contratação ao Santana, do Pedrinho, que permitiu ou indicou a contratação ao Santana? Santana não contrata ninguém, ele só faz a parte burocrática lá. Bom, siga os seus comentários aqui, Vasco Análise, se inscreve no meu canal, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.